Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians depois da derrota vexatória para o Coritiba pelo placar de 2-0 na Neoquímica Arena. O nome de Cuca está sendo comentado nos bastidores do Parque São Jorge. Eu conto tudo isso para vocês agora, Sereto News chegando. Fique até o final do vídeo porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Essa é aqui a capa, ó. Risco de demissão? Interrogação, né? Eu tô fazendo a pergunta que todo mundo me fez hoje, né? No meu grupo de WhatsApp, todo mundo mandando mensagens se o Dorival Júnior corre um risco de demissão. E o nome do Cuca tem sido especulado, tem sido comentado, né? E eu vou contar tudo para vocês agora no canal do Sereto. Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, não se esqueça, faça sua inscrição no canal, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento, para o nosso trabalho aqui no canal do Sereto. Em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista é o Gringo. Olha, o IPVA tá vencendo, hein? Vencimento do IPVA. Você tem que pagar o IPVA, o licenciamento da sua moto ou do seu carro, multas atrasadas e muito mais. Então baixe o aplicativo do Gringo agora mesmo. Acelere com o Gringo e resolva tudo. É o melhor amigo do motorista e você pode pagar tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, tá esperando o quê? Baixe o aplicativo do Gringo. Agora mesmo eu vou deixar também o link do Gringo para você baixar o aplicativo. Tem o QR Code aí para você baixar o aplicativo, mas eu também vou deixar o link nos comentários fixados do vídeo e também na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, vamos começar já pela principal notícia do dia. Hoje muita gente me perguntando se o Dorival Júnior corre algum risco de demissão. O Dorival Júnior não comandou o time do Corinthians ontem, né, porque ele estava suspenso. Ele tomou o cartão vermelho na partida contra o Cruzeiro, pela reclamação contra a arbitragem, então ele teve que cumprir suspensão automática. O Lucas Silvestre, o filho do Dorival e auxiliar técnico do Dorival Júnior, é quem comandou o time à beira do campo. E a gente sabe que o Corinthians foi péssimo ontem, perdeu para o Coritiba pelo placar de 2-0, e além do resultado, que foi muito ruim, a maneira com que o Corinthians jogou também foi péssima, né? Bizonha. O Corinthians não jogou absolutamente nada. E tem muita gente criticando o Dorival, porque é o seguinte, o Corinthians teve 11 dias de trabalho e de descanso. Porque antes, o argumento, a desculpa do Dorival, quando os resultados não aconteciam, é que faltava tempo de treino, não teve pré-temporada, né? Nem o Corinthians e nem ninguém teve pré-temporada nesse ano no campeonato, na temporada do futebol brasileiro. A falta de reforços também, um argumento que o Dorival Júnior sempre utilizava, e a questão física, né? O condicionamento físico dos jogadores muito desgastados, com muitos jogos já no início da temporada. Mas o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista e aí teve 11 dias de descanso. Se esperava, a expectativa era muito grande que depois desse período o Corinthians voltasse jogando um bom futebol e que conseguisse a vitória sobre o Coritiba jogando em casa na Neoquímica Arena. Não conseguiu a vitória, o Yuri Alberto está fazendo muita falta, jogador que ainda está se recuperando de contusão. Guinegão não tá dando conta do recado, o Memphis tá jogando muito mal, o Garro tá jogando muito mal, aliás, todos os jogadores jogaram muito mal no jogo de ontem. E aí, já tem gente no Parque São Jorge fazendo pressão no Dorival Júnior. Eu odeio esse tipo de notícia,
porque esbarra no limite da informação com a especulação. E eu odeio especulação. O jornalista tem que trazer informação e não especulação. Mas a insatisfação de parte dos conselheiros do Corinthians, de gente que tem influência no Osmar Stabile em relação ao trabalho do Dorival Júnior, é reflexo da própria insatisfação de parte da torcida do Corinthians. A gente sabe que, apesar dos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa conquistados pelo Dorival Júnior, a torcida do Corinthians, ou parte da torcida do Corinthians, né? Parte da torcida do Corinthians não morre de amores pelo Dorival, né? Sempre que o Corinthians tropeça, a pressão é muito forte em cima do Dorival Júnior. Parece que ele tem que provar todo dia que ele é bom técnico. Eu até engasguei aqui, né? O Dorival é que deve estar engasgado. E aí é o seguinte, já tem gente falando no nome do Cuca, o que para mim é uma surpresa, porque o Cuca trabalhou no Corinthians, né? Todo mundo sabe que ele trabalhou no Corinthians um jogo só, né? E pediu demissão, foi embora, porque quando o Duílio Monteiro Alves era o presidente do Corinthians, porque ele não suportou a pressão de parte da torcida do Corinthians, principalmente da ala feminista do Corinthians, da ala que defende o respeito às minas, né, que é uma bandeira do Corinthians, né, respeita as minas, que é uma respeita as minas, né, respeita as minas, que é uma bandeira muito importante do Corinthians, uma pauta muito importante do Corinthians, o respeito às mulheres, e o Cuca sofreu muita pressão pelos acontecimentos da vida passada dele, né? E aí, acusação de estupro, aquela coisa toda. O Cuca trabalhou em outros clubes do futebol brasileiro e não teve esse problema. E foi campeão em outros clubes no futebol brasileiro, né? Sem ter esse problema. Mas no Corinthians ele teve esse problema. A repercussão foi gigante, a pressão foi muito forte, e ele não suportou essa pressão e acabou saindo do Corinthians muito rapidamente, né? Ele comandou o time num jogo só e depois saiu do Corinthians. Então eu acho muito difícil. O nome dele está sendo comentado, está sendo especulado, não chega a ser informação. Eu não sei o que o presidente Osmar Stabile pensa disso. Eu acho até o seguinte, acho muito difícil que o Dorival Júnior seja demitido agora. Para mim seria uma grande surpresa se o Corinthians demitisse o Dorival Júnior. Primeiro, o Dorival foi campeão outro dia, né? Campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro e campeão da Supercopa outro dia. Tem 2 títulos importantes conquistados pelo Corinthians. O Campeonato Brasileiro está só começando. Perdeu o Campeonato Paulista? Perdeu. Mas o Corinthians foi campeão ano passado do Campeonato Paulista. Tem competições mais importantes esse ano. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América principalmente e Copa do Brasil. Os reforços, o Dorival ainda não teve tempo de trabalhar com os reforços. O Caio César, o Lingard chegou agora, o Zacarias Labiá, enfim, e está pedindo mais reforços, inclusive. Tem a questão da multa rescisória. Eu não sei exatamente qual é o valor da multa rescisória, mas o Corinthians não tem dinheiro para ficar jogando fora aí, pagando multa rescisória de técnico de futebol. Então, para mim, seria... É claro que no futebol nada é surpresa, né? Felipe Luiz foi demitido do Flamengo depois de todas as conquistas do ano passado, ganhando de 8-0 do Madureira. Ele foi demitido, mesmo sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Crespo foi demitido do São Paulo, com o São Paulo perto da liderança do campeonato brasileiro. Então, não seria surpresa, obviamente, pelo contexto do futebol, uma demissão do Dorival. Mas eu ficaria surpreso, né? Acho que seria péssimo
O Dorival sofreu pressão já o ano passado, quando não conseguia títulos, e o Osmar Stabile bancou o Dorival. Eu imagino que o Osmar Stabile vai bancar o Dorival agora de novo. Agora, se perder para o Santos, sei lá o que pode acontecer. No futebol, tudo é possível. Eu estou aqui trazendo o que tem de informação, o que tem de especulação, a situação verdadeira e o que pode acontecer no Corinthians. Tá certo? Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é muito importante você deixar o seu like. Faça parte do clube de membros do canal do Cereto. E é o seguinte, né? Não se sabe ainda se o Yuri Alberto vai poder jogar domingo contra o Santos às 4 da tarde, né? Essa é a grande pergunta que o torcedor corintiano vai estar fazendo. Eu acho que ele vai ser relacionado para esse jogo de domingo. E se você quer ser parceiro do canal do Cereto, sua marca em evidência. Milhares de torcedores conectados conosco todos os dias. Tá aí o QR Code para você fazer a parceria comercial com o canal do Cereto. Venha ser nosso parceiro. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!